Olá e bem-vindos! Bora lá falar de um tema que nos toca a todos: cidadania digital. Isto é muito mais do que uma expressão da moda. É, na verdade, uma daquelas competências essenciais para conseguirmos navegar no mundo online de forma segura e, claro, consciente. Pensem na internet como uma moeda com duas faces. De um lado, temos esta maravilha que nos liga ao mundo, que nos deixa aprender, partilhar, tudo à distância de um clique. Mas depois, viramos a moeda e estão lá os perigos, os desafios que temos mesmo de saber como enfrentar. É exatamente sobre este equilíbrio que vamos falar. Vamos então mergulhar neste mundo digital duplo. As oportunidades são, quase infinitas, não é? Temos acesso a bibliotecas inteiras, falamos com amigos do outro lado do mundo e o entretenimento é non-stop. Só que por trás de tudo isto há armadilhas bem reais. Estou a falar de coisas sérias como a desinformação e os riscos para a nossa privacidade. E se calhar uma das maiores e mais perigosas armadilhas de todas é mesmo esta: a desinformação. As famosas fake news. Isto não são só boatos inofensivos, nada disso. São muitas vezes autênticas ferramentas de manipulação, com consequências bem reais. E aqui a análise do Milobes toca num ponto absolutamente crucial. Há aqui uma espécie de paradoxo. Pensem nisto. Os mais jovens, que são os chamados nativos digitais, dominam a tecnologia como ninguém, mas ao mesmo tempo são um alvo super vulnerável. E porquê? Bem, porque uma coisa é saber mexer numa aplicação, outra coisa completamente diferente é saber questionar o que essa aplicação nos está a mostrar. E as notícias falsas são desenhadas precisamente para explorar isto. São simples, atacam as emoções e muitas vezes confirmam aquilo em que já acreditamos, passando completamente ao lado do nosso pensamento crítico. E o que é que agrava ainda mais este cenário? As chamadas bolhas de filtro. Basicamente, os algoritmos das redes sociais são espertos. Eles aprendem do que nós gostamos e começam a mostrar-nos cada vez mais do mesmo. O resultado? Acabamos fechados numa câmara de eco, a ouvir sempre as mesmas opiniões. E claro, sem ver outras perspectivas, fica muito mais fácil acreditar em informação que foi feita para nos manipular. Ok, então como é que podemos lutar contra isto? A arma secreta é o pensamento crítico. E podemos começar a treiná-lo com 3 passos super simples. Primeiro, parar e perguntar: quem é que publicou isto? A fonte é de confiança? Segundo passo, consigo confirmar esta informação noutro sítio credível? E terceiro, e talvez o mais difícil, espera lá, porque é que esta notícia me está a deixar tão irritado ou tão feliz? A desinformação adora reações impulsivas. Mas calma, que nem tudo são más notícias. A parte boa é que já existem ferramentas incríveis para nos ajudar a treinar estas defesas todas. E o melhor de tudo, dá para aprender a jogar. Olhem só para isto, a app Pisca Mega Quiz da Seguranet. É um exemplo perfeito. É uma maneira super divertida de pôr à prova o que sabemos sobre privacidade, sobre como nos comportamos online, sobre a segurança dos nossos telemóveis. Basicamente, transforma um assunto que é sério numa competição super gira e saudável. E este aqui, o jogo Verdade ou Mentira, é o exemplo perfeito de como podemos treinar o nosso cérebro para ser um detetive de manipulação. Desafia-nos a não acreditar em tudo o que vemos, a olhar para os textos e para as imagens com um olho mais crítico e a questionar sempre. É um treino essencial. E não pensem que é só isto. A Seguranet tem um autêntico arsenal de recursos. Desde jogos de cartas como o Quiz for You, a vídeos, bandas desenhadas super fixe e até umas coisas chamadas árvores de decisão interativas. Ou seja, há mesmo opções para toda a gente, seja qual for a maneira preferida de aprender. Ok, isto é tudo muito giro, mas e quando o problema é maior? E quando uma pessoa se sente completamente perdida e não sabe como resolver uma situação online? É aqui que é fundamental saber que não estamos sozinhos e que existe ajuda profissional. É precisamente para isso que existe a linha Internet Segura. Pensem nisto. É um serviço gratuito, completamente anónimo e confidencial. É gerido pela APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O mais importante a reter é que não há que ter medo nem vergonha de pedir ajuda. E este é o número que todos devíamos ter guardado: 800-219-090. Vou repetir para que não haja dúvidas. 800-219-090. É uma chamada grátis, é confidencial e, sinceramente, vale mesmo a pena guardar no telemóvel. Nunca se sabe quando pode fazer falta. Mas então, quando é que se deve ligar? Bem, basicamente em qualquer situação online que nos deixe desconfortáveis. Pode ser uma simples dúvida sobre privacidade ou pode ser algo muito mais sério como cyberbullying, assédio ou subirmos conteúdo que é claramente ilegal. A mensagem é: eles estão do outro lado para ouvir e para ajudar. Ponto. Saber onde pedir ajuda é, sem dúvida, um passo de gigante. Mas a verdadeira cidadania digital, essa constrói-se todos os dias, nas pequenas coisas que fazemos. Não é só sobre saber reagir aos problemas, é sobre sermos nós a construir um espaço online melhor para todos. Vamos ver como.
Primeiro ponto, a pegada digital. Pensem nisto. Cada partilha, cada comentário, cada simples gosto é como deixar um arrasto na areia. Tudo isto junto constrói a nossa reputação online. Por isso, aquela regra de pensar 2 vezes antes de publicar nunca foi tão importante. A seguir, uma regra que devia ser sagrada: as palavras-passe. Elas são, literalmente, como as chaves de nossa casa. Não se dão a ninguém. Nem aos melhores amigos, nem a ninguém. São a nossa primeira e mais importante linha de defesa. E claro, o equilíbrio é um ponto essencial. A vida lá fora, a vida offline, é tão ou mais importante. Temos de ter a noção do tempo que passamos em frente a um ecrã e garantir que sobra tempo para o resto. Para estar ao ar livre, para conversar com pessoas cara a cara, para, no fundo, cuidar do nosso bem-estar geral. E agora? Talvez o ponto mais importante de todos: ser gentil. Parece simples, não é? Mas é preciso lembrar-nos sempre que por trás de cada perfil, de cada comentário, está uma pessoa real. A internet às vezes parece a selva, mas cada um de nós tem o poder de mudar isso. Escolher partilhar coisas positivas, fazer críticas que constroem em vez de destruir, isto não é só ter boas maneiras, é ativamente construir um online mais seguro e mais saudável para todos. Até porque esta responsabilidade não é só de uma pessoa, é de todos nós. E a boa notícia é que podemos juntar-nos a uma comunidade global que também se preocupa com isto. O Dia da Internet Mais Segura, que acontece todos os anos, em fevereiro, é a desculpa perfeita para as escolas, as famílias, toda a gente se juntar e reforçar estas ideias. Porque no fim do dia tudo se resume a isto: uma escolha. Uma escolha que fazemos todos os dias. A maneira como agimos online, aquilo que partilhamos, a forma como tratamos as outras pessoas, tudo isso vai definindo quem somos no mundo digital. Por isso, a pergunta final fica no ar, e é para cada um de nós pensar: que tipo de cidadão digital vamos escolher ser? A escolha está nas nossas mãos.